Josué, capítulo 1, versículos 6 a 9, 6, 7, 8, 9, na tela. Eu vou contar até 3 para você ler o versículo 6. Quando entrar o 7, você já entra lendo o 8, 9, até o 9. Tá pronto? Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Escuta, versículo 6, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, não te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Toca no irmão do lado e diga para ele assim: o Senhor é contigo, por onde quer que andares. Está esperando o que para andar? Fala para ele assim: anda, o Senhor é contigo. Sabe, esse texto fala de um mistério. É um mistério porque ele não está completamente claro nas Escrituras. E uma das coisas que complica a nossa compreensão das Escrituras é que a mente de quem recebeu a revelação, a mente de quem escreveu a revelação, era muito, 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 muito diferente da nossa. Nós fazemos muitas perguntas que eles não faziam. Então, nós não temos respostas para as nossas perguntas, porque eles não tinham essas perguntas. A cabeça deles, o jeito deles pensar, a cultura deles era muito diferente da nossa. Por exemplo, quando Paulo usa a expressão mistério na Bíblia, várias vezes, ao falar a palavra mistério, embora a mente de Paulo fosse um pouco parecida com a nossa, o povo a quem Paulo falava não era parecido com a nossa. E quando Paulo usava a palavra mistério no Novo Testamento, o povo aceitava a palavra mistério como um aquietar. Quando Paulo percebia que ele não ia explicar para além das perguntas das pessoas, perguntas que ele mesmo ia fazer, ele dizia para eles assim: isso é um mistério. Por exemplo, quando Paulo vai falar do anticristo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim: já opera o mistério da iniquidade. E aí ele vai falar para explicar que o anticristo, que é o mistério da iniquidade, é um mistério. A gente não vai entender tudo, vai entender o suficiente para continuar vivendo, levando a vida com Deus, mas não vai entender tudo. Quando Paulo escreve
para os Tessalonicenses, por exemplo, para falar sobre o arrebatamento da igreja, ele começa a falar do arrebatamento assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Escrevendo para os Efésios, no capítulo 5, quando Paulo está falando do casamento, ele vai fazer uma comparação entre o casamento do homem, do marido e da mulher, e o casamento da noiva do cordeiro. E aí ele fala que existe uma semelhança entre o casamento de Jesus com a noiva, mas ele diz: eis que isso é um grande mistério. Quando o Novo Testamento fala sobre mistério, a ideia é algo que a gente vai entender e descobrir que não entendeu tudo ainda. É algo que você vai compreender perfeitamente quando isso se cumprir, quando isso acontecer lá no final, quando chegar o tempo de Deus se revelar completamente. Até lá, isso vai permanecer sendo um mistério. Por que eu estou falando do mistério para você? Para te falar que esse princípio que a gente está trabalhando nessa campanha que começa amanhã é um dos grandes mistérios da Bíblia. Por que é um mistério? Porque, especialmente para a nossa mente cartesiana, século 21, não faz sentido que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por alguma razão, entrega a terra prometida para o povo de Israel. E quando o povo de Israel chega na terra prometida, a terra prometida está infestada de inimigos, e eles têm que tirar os inimigos para tomar posse da terra. Sabe, a maioria de nós, quando pensa nisso, dá um nó na cabeça, e a gente pensa: se Deus tivesse dado, estaria disponível. Não está disponível, porque Deus não deu. Vamos arrumar as malas e voltar para casa, e vamos esperar mais 400 anos. E estou falando de 400 anos, porque desde que a promessa foi feita a Abraão, em Gênesis 12, já tinha se passado 400 anos, quando Josué chegou com o exército, atravessando o Jordão milagrosamente, e começando o domínio pela cidade de Jericó. 400 anos se passaram. Sabe, a maioria de nós, irmãos, quando pensamos que Deus me entregou uma bênção, e eu olhei para a bênção, ela não está na minha mão, a maioria de nós sente que tem alguma coisa errada. A maioria de nós não sente que precisa trabalhar no assunto. A maioria de nós não sente que precisa orar mais. A maioria de nós não sente que precisa jejuar mais. A maioria de nós sente que precisa desistir. Porque se Deus me deu uma promessa, e eu chego diante da promessa, e a promessa está difícil de acessar, eu preciso desistir dela. Por isso, eu estou trabalhando nisso como um mistério. Mas eu queria te falar que esse mistério que acontece com Josué, e que a gente vai trabalhar na campanha, nos 24 dias, esse mistério, ele não é um mistério ligado a Josué. Não, ele é ligado à revelação inteira, completa de Deus. De Gênesis a Apocalipse, desde o momento da criação até o Apocalipse, essa ideia de que Deus entregou algo, mas tem que ser tomado. Deus entregou algo, é seu, mas você tem que fazer algo a respeito. Essa ideia está permeando a Bíblia. E para fazer algo a respeito, você precisa de Deus. Então não é assim: Deus fez a parte dele, agora vai lá e faça a sua. Não é assim. Deus fez a parte dele, e Deus vai com você fazer a sua, porque você não consegue fazer a sua parte sozinho. Mas de qualquer forma, você precisa participar dessa parte. Deus disse que te entregou uma bênção, a bênção não está lá. Você precisa começar a bater na porta do juiz, orando diariamente, sequentemente, clamando por isso. E mais, Deus pode abrir uma porta e te mandar ir lá fazer algo a respeito da sua bênção, e se você não for, você perde a bênção. Esse mistério que a nossa mente tem uma dificuldade de compreender, eu percebi esse mistério aparecendo a primeira vez em Gênesis, no capítulo 1.
Eu estou lendo versão NAA de Gênesis 1, 26. Olha a parte da promessa. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, no versículo 26, Deus está numa reunião sagrada com a Trindade. E na reunião sagrada Deus fala assim: nós vamos fazer o homem. E vamos fazer o homem para quê? Para ele dominar. Ele vai dominar sobre tudo. Ele vai ser o Deus deste século. Então está resolvido, não está? Mas olha o versículo 28, quando Deus cria o homem, o que ele diz? Versículo 28: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Aí vocês tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. A mesma fala do versículo 28 foi o que ele disse no versículo 26, só que no versículo 26 ele decretou uma promessa. No versículo 28 ele cria o homem e fala assim: te dei, vai buscar. Aí, olha como isso se assemelha à promessa feita a Abraão. Assim como no versículo 26, em Gênesis 12, Deus disse para Abraão: eu vou te dar uma terra, e você vai se multiplicar, e você vai ser abençoado, e todas as famílias da terra serão abençoadas através de você e da sua descendência. A terra é de Abraão. Abraão vai lá, anda pela terra, caminha pela terra, mas ele não toma posse. Por quê? Olha o versículo 26, aliás 28. Sejam fecundos. Abraão precisava se tornar fecundo primeiro. Multiplicar, Abraão precisava se multiplicar primeiro. Encham a terra e sujeitem-na. Abraão precisava de tudo isso antes de: tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Deus entrega a promessa, mas antes da promessa se cumprir, eu preciso seguir o processo de ser fecundo, de multiplicar, de encher a terra e de sujeitar aquilo que Deus já me deu. Mas eu estou te mostrando isso para te dizer que a ideia por trás do mistério não é algo para Josué, não é algo para Abraão, é algo universal, é algo na Bíblia toda. Sabe, quando Paulo escreve aos Efésios, falando da nossa salvação, ele diz: porque é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Sabe qual é a verdade sobre a nossa salvação? Deus já fez tudo, não falta nada, está tudo pago, consumado, seu direito ao céu está resolvido. Mas quando Jesus, após morrer na cruz, após pagar a nossa conta, quando Jesus reúne os discípulos e envia eles pelo mundo, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, Deus pagou tudo, está tudo pago. A terra da salvação é sua, a terra da bênção é sua, a terra de ter Deus como Pai é seu, mas você precisa se posicionar e pegar o que é seu pela fé. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, ele diz assim: como eles crerão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O que Paulo está estabelecendo é que tem uma salvação ganha da parte de Deus, tem uma salvação consumada, paga, tem uma bênção liberada por Deus, mas essa bênção precisa que alguém anuncie a bênção. E depois que a bênção for anunciada, ela precisa que alguém escute e creia. E depois que esse alguém crê, ele precisa se comprometer com isso.
tudo desmorona quando quem devia pregar fala, vou pregar não. Ou quando quem devia ouvir a pregação e crer, ouve, mas fala, não vou crer não. Ou como quem creu e devia se consumar ou se comprometer com a bênção que é dele, fala, não vou me comprometer não, eu criei, mas não vou pagar conta nenhuma, não vou me envolver, eu criei, mas vou crer de longe. Então, essa ideia, ela é geral, universal na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, esse mistério que não faz muito sentido para a gente. E por que não faz sentido? Porque é uma cooperação entre Deus e nós, aonde Deus fez tudo. O que sobrou para nós foi exercer fé e mostrar essa fé na prática, indo lá buscar. Mas quando a gente se resolve e fala, eu vou me posicionar e vou lá buscar, Deus fala, vou com você, me leva contigo que eu vou para te dar força, eu vou para te ajudar, eu vou para fazer seus inimigos cair, eu vou para fazer a resistência cair. É um mistério. E por que esse mistério é tão importante para a gente aceitar e trabalhar nele? Porque esse mistério explica tantas vezes em que nós nos frustramos porque Deus nos entregou algo e esse algo não chegou na nossa mão. Explica porque tantas vezes Deus nos entregou algo, esse algo chegou na nossa mão, mas depois nós perdemos o algo que Deus nos deu. E é muito importante entender esse explicar, que não explica tudo porque é um mistério, porque muitas vezes nós deixamos nosso coração se encher de ansiedade, de decepção, de frustração, de mágoa. Alguns de nós, muitas vezes, desistiu de andar com Deus, desistiu de levar Deus a sério, porque o mistério não fez sentido, não entrou na cabeça. Deus falou, Deus deu. Sabe, uma das coisas que a gente vai ver durante a campanha, que é uma das coisas que a gente trabalha no devocional, nos últimos capítulos de Josué, a gente percebe que alguns tomaram posse do que era deles, outros deixaram o que era deles de fora, e a gente trabalha as razões porque eles não tomaram posse. Alguns tomaram posse e depois perderam. Por quê? Porque o território conquistado, ele ainda é alvo de demanda, ainda tem um inimigo lutando para pegar o território da gente de volta. E aí, Deus precisa trabalhar isso com você e tirar do seu coração todo o sentimento de frustração, todo o sentimento de decepção, e precisa acordar em você o guerreiro que levanta a cabeça e diz, eu não vou perder meu território, eu vou lutar por ele, o meu território não será perdido no meu turno. Uma das histórias do Novo Testamento que corrobora com essa ideia geral do mistério de tomar posse da terra é a história que Jesus conta em Lucas capítulo 18. Jesus diz lá que tinha uma viúva, e a viúva tinha um adversário, e o adversário daquela viúva estava roubando os bens da viúva, entrando no território da viúva, e a viúva começou a bater na porta do juiz e gritar, juiz, entra na guerra comigo, faz justiça à minha causa, juiz, entra na minha causa comigo, faz justiça à minha causa. É claro que naquele texto, o juiz do texto é Deus, e alguns intérpretes têm dificuldade de entender que o juiz é Deus, porque o juiz começa a história gritando que o juiz era iníquo, e ele não temia a Deus, nem respeitava homem nenhum, então isso não pode ser Deus. Mas se você entender o objetivo dessa afirmação, vai ficar claro para você que o juiz é Deus.
Primeira coisa que você precisa entender naquela parábola é que o juiz daquela época não era o juiz de hoje. O juiz de hoje é um funcionário público que trabalha para o governo prestando serviço de ser juiz. Naquela época o juiz não trabalhava para ninguém. O juiz era alguém importante, respeitado na cidade, que era procurado por alguém inferior a ele, que o respeitava para julgar a causa dele diante de alguém. O juiz, ele comprava a briga de alguém, ou se colocava como árbitro entre duas pessoas para julgar a causa entre duas pessoas, porque essas duas pessoas não conseguiam chegar num acordo. Então as duas procuravam o juiz, só para o juiz dizer assim: o que eu disser que está certo, vai estar certo, para acabar com a briga. Beleza, seu juiz? E então o juiz diria: julgando as coisas, eu acho que isso aqui deve ser assim. Mas o juiz, ele precisava ser alguém respeitado o suficiente para ser aceito na posição de juiz. Ele precisaria ser alguém imparcial, alguém que todo mundo soubesse que ele não tinha nada a ver com aquela causa. Ele precisaria ter poder para sustentar a decisão que ele tomasse, porque se ele tomasse a decisão que alguém discordasse, e esse alguém não gostasse, ele precisava ser poderoso o bastante para não ser questionado. O juiz era sustentado pelo seu próprio poder. Na história de Israel, tem muitas histórias de juízes que se vendiam, de juiz que negociava a sentença com alguém antes do dia do julgamento. E eles faziam isso, porque ele não estava trabalhando para ninguém. Naquele texto, quando o texto diz que o juiz não temia a Deus e nem respeitava homem algum, o texto está dizendo que o juiz não tem o rabo preso com ninguém. Ele não vai defender ninguém porque ele tem um lado. Ele não vai defender ninguém porque ele tem o rabo preso, porque ele está devendo algo. Esse juiz, ele não tem nada com aquela causa. Ele nem precisa estar lá. A briga é entre o adversário e a viúva. O problema é dos dois. Eles dois estão numa briga. E por que o juiz vai entrar? Porque ela é viúva e porque ela bateu na porta dele insistentemente, dizendo: juiz, eu sou viúva, me atende porque eu sou viúva, me atende porque eu sou viúva. Deus está dizendo para uma viúva que tem um território, que a briga dela contra o adversário que está invadindo a casa dela é entre eles, mas Deus também está dizendo: se bater na minha porta e me botar na briga, eu entro na briga por você, eu luto por você, porque você me chamou para dentro. Então, naquele texto, Jesus está falando desse mistério que anda pela Bíblia inteira, esse mistério que eu chamo de mistério porque ele não faz um sentido completo, especialmente para nós do século 21, que não conseguimos entender muito isso. Não conseguimos entender muito. Como assim? Deus não resolve tudo. Ele não deu a terra. Por que quando Josué chegou lá, não já estava tudo resolvido? Por que ele não já limpou tudo? Por que não já entregou a terra limpinha, bonitinha, direitinha? Por que não? Porque eu tenho que chegar lá, desembanhar a espada e confiar e exercer fé. E você vai ver no livro de Josué que a cada capítulo eles são desafiados num padrão novo, numa fraqueza nova, numa dificuldade nova, para ir resolvendo fraquezas e sendo capaz de tomar posse da terra melhor. Inclusive, na luta para tomar posse da terra, você não toma só posse da terra, você se torna uma versão melhor de si mesmo, porque a cada inimigo, o inimigo exige um tipo de comprometimento com Deus da sua parte, um tipo de dedicação, um tipo de entrega, um tipo de consagração, um tipo de avanço. Às vezes, durante o período de tomar posse da terra, Deus vai sussurrar no seu ouvido na madrugada: meu filho, você precisa jejuar, seu território está sendo perdido, levanta a cabeça, cai para dentro, precisa jejuar e clamar com força. Outras vezes Deus vai sussurrar no seu coração no meio da madrugada: filho, você está lutando sozinho uma guerra que é para ser vencida com muitos, traz gente para guerrear com você, traz gente para lutar com você. E o mistério continua dando nó na nossa cabeça, e o nó é: por que Deus não entrega tudo pronto? E sabe qual é a resposta de Deus para isso? Eu entreguei tudo pronto, está lá, está pronto.
vai buscar. Sabe o que pira a nossa cabeça? É que quando você lê Josué, você percebe que em momento nenhum Josué questionou. O questionamento é nosso. É por isso que eu digo que eles não fizeram certas perguntas e não tiveram respostas, porque a mente deles era diferente da nossa. Josué não chegou do lado de cá do rio e falou assim: Deus, o negócio lá é complicado, então deve ter alguma coisa errada. Josué não questionou. A mente dele está tão envolvida no padrão, aceitou tanto o mistério e como as coisas funcionam, que para ele é normal que eu cheguei aqui, tem um inimigo lá, eu vou atravessar o rio e vou tomar o que Deus me deu. No tempo de Moisés ainda, Josué era um dos 12 espias que foram enviados para espiar a terra que Deus falou que era deles. E aí os 12 espias voltaram e criaram uma cena engraçada, se não tivesse sido tão tensa. Os 12 espias chegaram e os 12 reunidos na frente de Moisés disseram: Moisés, Deus enganou a gente. Deus enganou a gente porque a gente andou pela terra e as cidades são muradas. Os muros são fortificados. Tem flecheiros em cima dos muros. Jericó, por exemplo, a muralha era tão larga que em cima da muralha de Jericó dava para passar uma carroça, sabe, uma biga de guerra, uma pela outra, para fazer a vigilância do perímetro. De tão larga, 2 carros de guerra passavam um pelo outro em cima da muralha. E para piorar, eles trouxeram um relatório: eles têm gigantes. A maioria das cidades estão fazendo algum tipo de experimento lá, porque eles têm gigantes, seres humanos de 3 metros de altura, mas não só grandes, eles são muito bem treinados para a batalha. E aí eles disseram: aos olhos deles, nós somos como gafanhotos. E nessa hora, Josué, junto com Caleb, apresenta diante de Moisés e diz: Moisés, a gente tem outro relatório. Olha o tamanho do cacho de uva que a gente trouxe. Vamos ver o cacho de uva. O cacho de uva era tão grande que precisava de 2 homens segurando um do lado de cada vara, o outro do lado de lá da vara, para carregar o cacho de uva. Eu uso a minha imaginação, imagino que devia ser uva do tamanho de laranja, né? Estou imaginando. Mas o fato é que Josué chama todo mundo para olhar para outro lado. Vocês estão olhando para a dificuldade, estão olhando para o gigante, estão olhando para o problema, estão olhando para o pior. Josué falou assim: olha a uva. O guerreiro é grande, mas a uva também é. E aí Josué diz assim: se o Senhor falou que é nossa, vamos entrar lá e vamos tomar, e os gigantes vão cair, porque o Senhor é conosco. Mas o mistério ainda permanece. Por que Deus mandou os espias irem lá e ver tudo isso? E ver gigantes, muros, soldados, ver uma organização pronta para receber um inimigo? Porque Deus não foi na frente, resolveu tudo e entregou a terra limpinha, direitinha, prontinha. Em Josué tem algumas explicações para isso. Tem as explicações, por exemplo, de que se a terra estivesse pronta, as feras iam se multiplicar. Mas isso é só uma tentativa humana para explicar um mistério. Porque eu não sei se seria melhor enfrentar animais ferozes para limpar a terra depois, do que enfrentar aqueles guerreiros formidáveis que eles tinham que enfrentar. De toda sorte, ainda tem um mistério. E o convite de Deus para a gente, quando tem um mistério, é: decida confiar. Josué
não era melhor nem pior que os outros espias, que olharam para a terra e disseram: lá tem gigantes, lá tem soldados formidáveis, lá tem guerreiros muito bem treinados, lá tem muros muito bem protegidos, lá tem lugares difícil de acessar. Josué não é melhor do que eles. Josué só tomou uma decisão: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu quero decidir confiar que se Deus falou que é meu, então vai ser. Se Deus falou que me entregou, então eu vou me posicionar. Na versão NVI, Marcos capítulo 11, versículos 24 e 25, fala sobre oração, logo depois de Jesus ter feito uma figueira secar. Jesus olhou para a figueira, pensou que tinha fruto nela, falou: olha, aquela figueira ali está cheia de folha, deve ter fruto. Foi lá, não tinha fruto. Jesus mandou a figueira secar. No dia seguinte a figueira tinha secado desde a raiz, e os discípulos ficaram impressionados, e Jesus aproveita a história da figueira para falar para eles assim: tenham fé, creiam, e vocês podem fazer a mesma coisa. Aí Jesus diz uma coisa no versículo 25 de Marcos 11, ele diz: e quando vocês orarem, crede que recebestes, e então o tereis. Isso não faz o menor sentido para a nossa mente cartesiana, a ideia de você crer que já é seu, para depois ter. Então quando você creu que tinha, você não tinha? Tinha, claro que tinha, mas não estava aqui, mas é seu. Foi assim que Abraão viveu a vida dele inteira, andando numa terra que não era dele, como se fosse dele, porque Deus falou que era. Abraão, Isaac, Jacó, José, os 12 patriarcas, e então o povo seguiu o caminho de Gênesis. E eu quero ler de novo o caminho de Gênesis. Sejam fecundos, eles foram fecundos, multipliquem-se, eles se multiplicaram, e eles tiveram gente suficiente para encher a terra e sujeitar-a. Agora está na hora de ir lá e pegar, porque Deus mandou fazer assim. Sabe, algumas bênçãos que Deus já te deu, que já é sua, você perdeu ela, porque não entendeu que Deus é um Deus processual, que tem um caminho, um processo para chegar lá. Sabe, tem promessas que Deus fez para o Fernando há 30 anos, que só agora ele olha e fala: então era isso que Deus queria dizer, porque não fazia o menor sentido lá, agora faz, porque Deus é esse Deus processual. E quando Ele vê o seu futuro, para Ele já está pronto, e Ele te anuncia isso em fé. E muitas vezes a gente perde a bênção, porque não consegue seguir o caminho do processo, não consegue ficar firme, e um dia de cada vez, um ponto de cada vez, uma vitória de cada vez, um caminho de cada vez. Durante 24 dias, você vai ver que no capítulo 1, tem um tempo, no capítulo 2 tem outro tempo, no capítulo 3 tem outro tempo, e Deus vai movendo as coisas, movendo as coisas, movendo as coisas. No final, no capítulo 24, eles tinham tomado posse de praticamente toda a terra. E por que não tomaram posse de toda a terra? Porque eles não estavam prontos para viver o processo. Então tem muita coisa que Deus queria te dar, eu vou melhorar isso. Tem muita coisa que Deus quer te dar, e que Deus está te chamando para viver por fé. Deus está te chamando para parar de ser vitimista e ficar com peninha de si mesmo, e ficar com medo de: e se eu me frustrar? E se eu me lançar e não der certo? E se eu desembainhar a espada e perder a batalha? E se para de se cai para dentro, vamos embora. Deus não é contigo? Vou perguntar de novo: Deus não é contigo? Deus não é contigo? Deus não é contigo? Então vai dar certo. Você precisa se posicionar, precisa arriscar,
precisa desembainhar a espada, precisa acreditar que Deus deu. Não, pastor, Deus vai dar no dia que eu tomar posse. Não, Deus já deu. Na perspectiva de Deus já é seu, já te pertence. Creia nisso. E se o que Deus te deu é processual, segue o processo. Um ponto de cada vez, um dia de cada vez, um passo de cada vez, um terreno de cada vez, e vamos embora, 1, 2, 3, 4, e aí quando você perceber, está tudo lá, está tudo na sua mão, porque você acreditou lá atrás. Sabe, tem coisas na sua vida que o Espírito Santo está te falando, que já é seu, ó. Mas esse sobe e desce das emoções humanas, que um dia crê, no outro dia não crê mais, um dia tem certeza, no outro dia não tem mais. Cada vez que você sobe e desce, no desce, você perde tudo. Aí recomeça, vamos embora. O chamado de Deus é: fica firme, persevera, cai para dentro, vamos embora, vamos tomar isso. Eu não sei do que Deus está te falando, não sei. Ele pode estar te falando de alguma coisa que Ele quer te entregar, ou que Ele já te entregou na vida profissional, talvez na vida financeira, talvez na vida familiar, talvez numa carreira, no ministério, não sei. Mas seja lá o que Deus está te falando, meu irmão, minha irmã, se posiciona, desembainha a espada, cai para dentro. Pastor, eu já lutei tanto e não consegui nada. Você está mesmo dizendo que Deus está errado? Eu espero que não, porque essa é exatamente a atitude de Saul, que perde as guerras. Deus deve ter alguma coisa contra mim, por isso ele enviou Golias. Essa é a perspectiva de Saul. E qual a perspectiva de Davi? Lá está o gigante, o Senhor me deu a vitória, ele vai cair hoje. E caiu. O chamado de Deus para você é para você decidir acreditar. Como disse o apóstolo Paulo: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Qualquer um, qualquer coisa, qualquer circunstância, qualquer situação que esteja dizendo algo na contramão do que Deus falou, Deus não pode mentir. Então a mentira tem que estar em algum outro lugar que não seja em Deus. E você precisa comprar essa briga. Sabe o que o gigante Golias estava falando? Ele estava dizendo: não tem Deus em Israel, não tem homem em Israel, vocês são tudo um bando de maricas. Era verdade? As circunstâncias estavam dizendo que era, porque o gigante estava lá no meio do vale gritando a plenos pulmões, e todos os soldados de Israel estavam lá tremendo dentro das cabanas, das barracas. Só abria a boca para murmurar, para reclamar, para atacar uns aos outros, para procurar culpados, para dizer: cadê Deus que não faz nada? Só para isso. Então quem olhava percebia: o gigante está certo. Davi resolveu dizer: não, o gigante não está certo, ele está errado. E por que ele está errado? Porque ele é um incircunciso filisteu, que resolveu desafiar o exército do Deus vivo. Ele perdeu. Por quê? Porque ele se levantou contra o exército do Deus vivo. Ô Davi, você não viu um monte de homem tremendo e fazendo o que não deve nas calças aí pelos cantos? Não, não vi. Não vi. Por que Davi não vê nada disso? Porque ele não quer ver. Sabe o que Davi quer ver? Davi quer ver o gigante tombando. É isso que ele quer ver. Tomar posse da terra tem a ver com você tomar coragem e resolver se arriscar na fé. Tomar coragem e resolver se arriscar em Deus. Pastor, eu queria garantias, não tem. Fé é risco. Se arrisca e cai para dentro. A promessa de Deus é que se você se levantar, o inimigo cai. Mas se você não se levantar... Mas a bênção não era minha, pastor, então Deus mentiu. Deus nunca mente. Você que não acreditou na promessa,